Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta, por onde você estiver nos acompanhando, seja pelo aplicativo da Rede Alesp, seja pela TV Alesp, pelo nosso canal no YouTube. Agora você fica bem informado com prestação de serviço dessa pandemia do coronavírus. Esse é um Alesp Conecta especial, estamos fora dos estúdios, estamos fazendo de forma virtual e o meu convidado hoje é um médico cardiologista especialista em medicina do esporte, doutor Nabil Goraieb. Doutor, seja muito bem-vindo a este Alesp Conecta, tudo bem? Tudo bem, quer dizer, tudo sob controle, preocupado. Com certeza, doutor. Vamos abordar, né, essa questão do coronavírus, essa pandemia que o Brasil vive e também esclarecer a população, né, que tem muitos medos, houve muita coisa através das redes sociais e mesmo às vezes a imprensa não consegue trazer de forma especializada. Então vamos aproveitar essa tribuna aí para trazer a informação da melhor qualidade possível. Doutor, qual é o grande problema do coronavírus com as doenças cardíacas? Olha, como toda virose, ela atinge quase o corpo inteiro, praticamente todos os órgãos. Mas ela tem, muitas vezes, uma preferência por um determinado órgão, que dando mais lesões ou menos lesões. É importante a gente colocar que toda virose pode, em 7 a 10%, isso vai depender da genética de cada um. Ela pode atingir o coração, dando inflamações na capa que envolve o coração, chamada pericárdio, dando pericardites. Ela pode atingir o músculo cardíaco diretamente, dando miocardites. E coisas desse tipo podem acontecer no corpo humano. E é interessante a gente lembrar que, principalmente os indivíduos que praticam muita intensidade de exercício, por exemplo, têm mais facilidade de ter uma inflamação no músculo cardíaco causada por uma gripe qualquer, não precisa nem ser essa do novo coronavírus, e levando a uma inflamação chamada miocardite, que tem suas consequências, às vezes até graves. Isso tudo pode acontecer. Quem é que vai ter a miocardite? Quem é que vai ter pericardite? Realmente ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, se você já tem uma doença cardíaca, você já sofre de pressão alta, diabetes, por exemplo, que é uma doença paralela às doenças cardiovasculares, se você tem insuficiência cardíaca, se você tem arritmias cardíacas, é evidente que a contaminação pelo coronavírus vai ser com mais problemas do que ter o indivíduo que não tem nada, que é realmente sadio e adquire uma inflamação, uma infecção com essa pandemia do novo coronavírus. Agora, doutor, por exemplo, a miocardite ou a pericardite, elas têm sintomas? Porque quando você fala em doença do coração, você lembra logo do infarto, né? Popularmente é conhecido, muitas pessoas se querem a precaução em relação aos infartos e esquecem outras doenças que o coração pode desenvolver, né? É interessante a tua colocação, porque exatamente, na verdade, uma doença uma miocardite ou uma pericardite, por conta de um vírus, pode atacar outras coisas também, pode ser uma doença de Chagas, pode atacar dando miocardite chagásica, mas vamos falar do vírus, de uma gripe, tanto da influenza como do novo coronavírus que está atacando dessa vez aqui. Dá sintomas, sim, só se fosse uma coisa muito, mas muito superficial para não dar sintomas. Mas, em geral, dá queimação no peito, provoca arritmias, muitas vezes causa insuficiência cardíacas graves. Então, ela tem uma gama de alterações que pode acontecer no indivíduo que foi contaminado por uma virose qualquer. Se formos falar da virose agora, que nós estamos enfrentando, ele pode dar realmente quadros de falta de ar, por exemplo, além da dor no peito. Então, o que tem sido estudado nos últimos meses, foi coisa de 2 meses para cá, que confunde até com infarto do miocárdio. As pessoas têm dores no peito, fazem até cateterismo e a gente descobre que não tem nenhum entupimento, porém o indivíduo teve infarto.
até isso acontece, provavelmente por conta de pequenos coágulos dentro das artérias, das coronárias, obstruindo a coronária como se fosse um coágulo, um chouriço dentro da coronária, entupindo, não deixando o sangue passar e levando ao infarto, que a gente chama infarto sem doença prévia. É coisa rara, mas esse mês de março e abril nós tivemos já 3 casos de infarto do miocárdio confirmado pelo cateterismo cardíaco, é, sem lesão das coronas, sem obstrução por colesterol, em indivíduos com a doença coronavírus. Isso no Dante Pazanese, que é um hospital público, atende somente o SUS, e nós estamos praticamente lá focados para atender os cardíacos que têm essa doença aguda, que vem procurar o pronto-socorro do Dante Pazanese, e onde eles estão fazendo os seus tratamentos. Agora o senhor mencionou um hospital referência em tratamento cardíaco, um hospital público, no Hospital Dante Pazanese. Também lá estão fazendo o tratamento ao novo coronavírus, doutor? Sim, o pronto-socorro está completamente dividido. Uma parte que é para o doente que não tem a gripe, então chama. E o paciente que tem a gripe. Então a gente tem dividido lá o gripário e o não gripário. O gripário é onde vão todas as pessoas que têm uma síndrome gripal. Pode ser uma gripe banal ou o próprio coronavírus. Então, como você não sabe, você vai já direto para aquela área onde tem todo mundo já preparado com as proteções para atender os pacientes e dar assistência. Aliás, nós tivemos um óbito em mais de 60 casos que nos procuraram lá no Dante Pazanese, mostrando que realmente uma alta qualidade. Inclusive, nós estamos com mais de 15 residentes que tiveram as infecções por coronavírus. Como são jovens, eles resistiram bem, a maior parte deles já está voltando até para trabalhar, já passou a fase de doença de 14 dias, passados mais alguns dias de repouso e já volta a trabalhar, aliás, bem protegidos, porque já foram vacinados praticamente pela própria infecção. Agora, doutor, importante esse dado também, porque as estatísticas, né, o maior número de mortes no Brasil até agora, dentre elas que têm as comorbidades, né, está entre as pessoas que tinham a cardiopatia. Doutor, é importante a gente esclarecer para a população, por mais inocente que seja a pergunta. Eu tenho um problema do coração. Se eu pegar o coronavírus, o meu caso vai se agravar com certeza ou são alguns casos que isso acontece? Pois é, uma resposta bastante difícil. A gente sempre tem que lembrar que qualquer doença, quando atinge uma pessoa, vai depender do corpo dela, das suas defesas próprias, da sua genética, da sua herança familiar, do hábito de vida que ele tem, se é fumante, se é um indivíduo que usa drogas, se ele é um indivíduo que não faz o tratamento cardiológico como devia. Tudo isso vai pesar na hora da evolução de uma doença. Se é um cardiopata, tem hipertensão arterial, ou você tem uma arritmia cardíaca, mas você toma a medicação regular, está sempre controlado, e por infelicidade pegou o coronavírus, o tratamento vai ser um pouco diferente? Não, vai ser igual. A tua resistência vai ser diferente, lógico, você tem um problema cardíaco, mas isso não quer dizer que vai ser fatal. Várias pessoas acabam tendo evolução, saindo dessa, mesmo sendo cardiopatas, e sobrevivendo muito bem. Nós tivemos dos 60 casos que eu citei, que teve um óbito, teve 32 altas. Então, foi muito bem. Tudo vai depender de cada um, do tipo de vida que você apresentou naquele momento. É aquela velha história. Você é e você vai pagar o seu tratamento de acordo com o que você já teve de vida prévia, de cuidados prévios. Se você está levando ou não está levando esses cuidados, e isso pode causar mais ou menos tempo de internações. Se você tem mais de 80 anos, demora mais, demora, porque é um tratamento duro, pesado. As testemunhas que tiveram doença, mesmo a leve, eles nos contam coisas do tipo:
A dor muscular é insuportável, é muito forte. A dor de cabeça é muito forte, mas consegui sobreviver a isso. Então, vai de cada pessoa o tipo de evolução que vai ter. Nós não temos que, o que nós temos que fazer é o que o governo e as autoridades sanitárias estão pedindo. Vamos manter o isolamento, porque com isso você diminui o afluxo ao mesmo tempo de milhares de pessoas para o mesmo lugar. Nós temos 100 vagas de UTI no pronto-socorro do Dante Pazanese. Se aparecerem 200 pessoas, como é que faz? Então, é importante que o isolamento faça com que as coisas andem mais lentamente e vai ter vaga para tratar da gente. É isso que a gente precisa ter, porque a cura, o controle dessa praga, dessa pandemia, é só a vacina, não tem outro jeito. Sem dúvida. E a vacina, com certeza, né, doutor, vai demorar um pouco para ser desenvolvida, né? Por mais otimista que seja, por exemplo, esse teste da Universidade de Oxford, por exemplo, falam no final do ano, na melhor das hipóteses, né? E os especialistas acreditam Acho que que o até ano lá que vem, não viu? se consiga. Exatamente. O ano que vem, porque é muito prematuro. Agora, doutor, é importante a gente desmistificar também na mídia. A gente vê muito, morreu um jovem de 26 anos do coronavírus e não tinha nenhuma comorbidade. É assim mesmo, doutor? É assim que funciona em termos de medicina? Né, eu acho que existe sempre uma desinformação. Por mais que o jornalista das televisões hoje abertas, das próprias televisões pelo a cabo, a informação sempre é incompleta. Na verdade, o que o corpo vai reagir depende de cada um. Nós temos o nosso organismo que, imagina, vamos falar do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Ele viajou para os Estados Unidos num avião com 44 pessoas. 24 tiveram e 20 não tiveram. Como é que aconteceu? Respiraram o mesmo ar, comeram a mesma comida, estiveram nos mesmos lugares e ficaram encostados um no outro, todos eles. Por quê? É porque cada um tem uma defesa que a gente não sabe qual é, não sabe que tipo de segredo biológico ele tem, que ele suportou. Ele e os outros que não tiveram a doença conseguiram vencer a doença. Teve pacientes que relatam: eu fui internado com coronavírus. A minha mulher e minha filha não pegaram. Andaram juntos, dormiram juntos, comeram juntos, usaram o mesmo banheiro juntos e só um ficou doente. Então é bom a gente deixar muito claro: o importante é você evitar de se contaminar ou pelo menos tomar os cuidados que todos estão falando e usar álcool gel 70%, usar máscara sempre que for sair de casa e assim por diante. E o tratamento, a medicina tem hoje um arsenal bastante importante. Nenhum medicamento isolado cura. Não adianta achar, não, eu vou tomar a cloroquina porque ela é maravilhosa. Sim, mas ela só teve curas isoladas em 30% a 40%. E os outros 60%, o que aconteceu? Na verdade, tudo é um conjunto de tratamentos. Tem o hidroxicloroquina, tem a azitromicina, tem o corticoide, tem o anticoagulante, tem o medicamento antiarrítmico e assim vai, porque essa virose ela tem várias facetas. Ela provoca tromboses, ela provoca arritmias, ela pode provocar várias complicações. Então é um conjunto de tratamento, é um conjunto de profissionais que tem o médico, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, a enfermeira, a nutricionista, todo mundo trabalhando junto, porque senão você não consegue. Falar, bom, lá naquela cidade, naquele longínquo, morreram muito mais do que sobreviveram. É porque provavelmente não tinha essa equipe toda lá. Agora, por que não tem? Porque os próprios profissionais estão ficando doentes. Você viu o que aconteceu na Itália e na Espanha. O número de profissionais de saúde doentes atrapalhou o tratamento e a sobrevivência, infelizmente, das outras pessoas doentes.
Doutor Nabil Goraeb, nós vamos fazer um rápido intervalo nesse Alesp Conecta. Já já voltamos com muito mais, tirando as dúvidas aí do coronavírus com as doenças cardiovasculares. Eu volto já já. De volta com mais um Alesp Conecta aqui na rede Alesp, a Alesp Conecta especial aí de pandemia do coronavírus. Eu recebo aqui na rede Alesp o doutor Nabil Goraeb, que é médico cardiologista especialista em medicina do esporte. Vamos para esse segundo bloco, doutor. No primeiro bloco, nós esclarecemos algumas questões aí básicas, né, da cardiopatia e do coronavírus. Agora, vamos falar também o tratamento, né? O senhor terminava o bloco falando um pouquinho da cloroquina, que é um remédio que tem um alto efeito colateral exatamente no coração. Outro dia li uma notícia de um colega do senhor, um médico, que se medicou com a doença, com o coronavírus, se medicou com a cloroquina e teve uma parada cardíaca, né? Então, doutor, conta um pouco disso pra gente. Veja só, esse remédio é usado há mais de 40 anos para tratamento de malária, do lúpus e da artrite reumatoide, que são doenças autoimunes. E é usado numa dose, por exemplo, de 200 miligramas por dia, uma dose pequena. Para tratamento do coronavírus, a dose preconizada é 800 miligramas. Então, você já tem aí uma super dosagem que vai trazer efeitos colaterais com certeza. Todo remédio, se você tomar na dose certa, ele funciona sem problemas. Se você aumentar a dose por razões quaisquer, vai aumentar o risco dos efeitos colaterais, é o que acontece. E se a pessoa tiver um problema cardiológico chamado uma arritmia de causa genética, chamada QT-longo, é o nome técnico. O remédio aumenta mais esse QT-longo. Quer dizer, ele causa mais problemas em quem já tem problema. Então tem que ser usado com cuidado. A gente deixa de usar numa emergência? Não. Ele tem sido usado na UTI, suspende se estiver complicando a cloroquina e ou utiliza usando antiarrítmicos juntos para poder ajudar a salvar aquele paciente. O fato de usar esses medicamentos, nenhum deles resolve 100%. É na faixa de 30% a 40% cada um. Então, você somando vários medicamentos, corrigindo todos os efeitos colaterais que possam surgir, você consegue, com isso, manter aquela vida. Então, o tratamento ele é muito dependente de equipe que faça o tratamento, de ter tudo na mão. O pulmão ele fica realmente com dificuldade de respirar e precisa usar os aparelhos, o respirador, para que ele force o ar para entrar e sair. Então, são situações que, não, isso não vai precisar usar no futuro, lá em tal lugar não usou. Isso está tudo em discussão, ninguém sabe muita coisa. O que nós sabemos é temos que salvar aquela vida com o que a gente tem na mão, e é o que está sendo usado. Onde consegue salvar é porque a equipe é muito boa e consegue resolver o problema. Agora, doutor, é importante também, é uma questão bem básica, bem leiga, mas ao mesmo tempo que eu tenho falta de ar, eu, por consequência, eu forço o meu coração, né? Existem casos que acontece uma parada cardíaca ou talvez uma complicação devido a forçar o coração, doutor? Ou isso é mito? Na verdade, o termo forçar o coração depende do que a gente está pensando. Quando o pulmão começa a ter dificuldades respiratórias, o sangue que sai do coração para ir para o pulmão, ele passa a ter dificuldade de sair. Então, o coração, no termo que você usou, pode ser chamado. Ele está forçando o bombeamento e não está indo. Você está empurrando aquele líquido que é o sangue, mas tem alguma coisa lá na frente entupindo que não deixa passar o sangue no pulmão. Então, isso acaba causando uma falência do coração. Mas isso são complicações muito graves no final de um tratamento, quase que a pessoa já está em cuidados paliativos, que acontece esse tipo de situação. E o que a gente tenta fazer no tratamento é cuidados de toda a ordem. Imagina, tem que dar alimentação,
olhar como é que vai o aparelho digestivo e o intestino, tem que evitar uma complicação que se some a isso, uma pneumonia bacteriana. Várias autópsias feitas nos indivíduos que morreram do coronavírus, eles tinham pneumonias violentas, mas não do vírus, era uma pneumonia do pneumococcus. Então, outra coisa importante, todo indivíduo com mais de 65 anos tem que tomar vacina para pneumonia, porque ela protege, evita que aconteça numa complicação que pode ser fatal, que é, no meio de um coronavírus, aparecer uma pneumonia bacteriana pelo pneumococcus. Agora é interessante, doutor, o senhor tocou num ponto que é interessante, às vezes a população também não se atenta. É possível o vírus me contaminar, ele fica comigo, eu fico imune a ele, mas continuo com complicações. Seria esse o raciocínio, doutor? Deixa eu pensar. Na verdade, as complicações que você tem são só no início, aparecem no início. Depois já é a cronificação, realmente pode ser outro. Nós temos, por exemplo, lesões no coração, que o indivíduo sobreviveu e ficou com uma cicatriz no coração, causando danos para ele. Ele pode pegar o coronavírus que deixa o coração mole, que provoca o que a gente chama cardiomegalia ou dilatação do coração, levando a uma insuficiência cardíaca. Ele perde aquela força de bombeamento. Isso pode acontecer. E isso vai aparecer ao longo do tempo. Depois que ele teve alta da infecção aguda, ele pode ficar com uma sequela cardíaca, pode ficar com uma sequela no pericárdio, pode ficar com uma sequela com uma arritmia, que às vezes são chamadas sequelas que ficaram por conta da doença que ele teve e deixou lá uma cicatriz que ela está fazendo mais mal do que bem para esse indivíduo. Agora, doutor Nabil Goraeb, eu não podia deixar, né, de convidá-lo a vir aqui na TV Alesp para a gente conversar um pouquinho também de medicina esportiva no momento também tão importante. Por quê? Porque as pessoas estão praticamente impedidas, né, de fazer sua atividade física normal, as academias fechadas, as academias dos prédios estão fechadas e não tem jeito, né? Com isolamento social, doutor, isso eu digo por experiência própria, a gente ganha uns quilinhos a mais, né? E não consegue se exercitar na mesma rotina que tinha antes desse isolamento social. Então, quais os conselhos que o senhor dá para não, nesse período aí que a gente não sabe quanto tempo mais vai durar, que desenvolva aí problemas como aumento nas taxas de colesterol, etc e tal, e também, né, possíveis doenças cardíacas? Não, é importante duas coisas. Eu vou citar o Dante Pazanese como referência do SUS e o HCOR, Hospital do Coração, como referência do hospital privado. Existem serviços de reabilitação e serviços que atendem o cardiopata que precisa fazer exercício. Tanto no Dante como no HCOR, esses serviços estão estruturados há muitos anos, atendem uma gama grande de pacientes, eles têm uma grande vantagem de fazer o exercício e, com isso, controlar a doença. Vai que entrou agora a pandemia do coronavírus, e aí todo mundo parou. E eu vejo isso porque eu mesmo não tenho nenhum problema cardiológico, de comorbidade nenhuma, mas eu estou em casa, há 33 dias em casa. Esse 33 dias em casa, primeiro, começa a dar preguiça. Você já não tem aquela sair preparado para ir trabalhar, você já sai de chinelo. Tira o pijama, porque se eu ficar de pijama vai ser um desastre. Isso eu estou falando para as pessoas que elas fazem em casa. Fica de pijama, ou fica de camiseta, ou fica, vamos dizer, não faz mais a barba, demora 5 dias para fazer a barba. Uma série de coisas acontecem nesse isolamento que a gente tem feito, nessa quarentena quase que obrigatória. As pessoas que têm problemas cardíacos é um tipo, e as pessoas que não têm problema nenhum é outro tipo. Para elas duas, para esses dois grupos de gente, tem que fazer exercício em casa. E qual exercício? Pois é, primeiro que não tem todos os equipamentos. Segundo, tem que tomar alguns cuidados. Eu vou falar nos cuidados, porque eu imagino que cada um sabe o que pode fazer e o que deve fazer. Primeira recomendação, não invente de fazer exercícios que você nunca fez antes.
faça os que você está habituado, no jeito que você está habituado e que o teu corpo está acostumado. Se você querer inventar, vai se machucar. Primeiro, tira a mesinha da sala. Tira objetos que possam machucá-lo se você escorregar ou cair. Segundo, não fique de chinelo nem de meia. Tênis, dentro de casa, porque chinelo escorrega, tênis você tropeça, e aí vai. Então você se prepare o ambiente onde você vai fazer. Outra coisa, abra janelas, porque o vento e o ar livre faz muito bem nessa hora. Precisamos manter o ambiente arejado. Se possível, abra a janela para fazer o exercício. Muito bom. Exercícios que você já faz de rotina, 30 minutos todos os dias. Nós queremos lembrar para todos que são 150 minutos por semana de exercício. Então, você pode fazer isso em 5 dias, 30 vezes 5 dias vai dar 150. Ou se quiser fazer em 7 dias, 210 minutos, tá bom. O mínimo de 150 minutos e no máximo não precisa passar de 300 minutos. Se você quer fazer exercício mais intenso, não vai ser em casa. Primeiro que não é o lugar é o jeito certo e você não tem os equipamentos. Ah, bom, eu tenho uma sala que é só de uma academia. Bom, se você tem, é um sortudo ou é um belo de um rico que tem isso, ótimo, então use. Se não, não vai fazer. Se você for fazer na academia do condomínio, tome cuidado. Isso não está liberado. Por quê? Bom, só você vai ter que descer sozinho ou com alguém que já mora com você, porque assim vocês já estão no mesmo ambiente. Não, não vai descer com o vizinho do quinto andar que não. Fique sozinho ou com aquele parceiro, parceira que mora com você. E mesmo assim, tem que fazer exercício, tem que higienizar todo o local. Os equipamentos, usar álcool gel em tudo e, se possível, manter a máscara. Não tem jeito. Agora, fazer exercício com máscara é um porre. Então você tem que ter cuidado de fazer, procurar fazer as coisas em casa sozinho, que é melhor do que descer na academia, que você tem que ter uma série de cuidados que muitas vezes você acaba esquecendo dentro do elevador, ou quando se caminha, pega num objeto, põe a mão no outro objeto. Esse bichinho, esse vírus, esse coronavírus, ele não vive no ar, ele vive nos objetos. Então ele sai da tua boca e vai se depositar nos objetos. Ele fica um tempinho no ar, ninguém sabe quanto. Muita confusão falando meia hora, uma hora, é tudo chutado. Ninguém sabe nada ainda. Nós vamos aprender, no fim do ano nós vamos saber o que se pode, o que não se pode, como é que esse bicho funciona ou não. Tá certo. Doutor, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, passou muito rápido, mas eu gostaria que o senhor deixasse também uma dica de prestação de serviço para a população, porque é o seguinte, lendo matérias, eu vi que caiu muito a procura por emergências cardiológicas nesse período, porque a população fica com medo de ir ao hospital e pegar o tal do coronavírus. Só que uma doença, um infarto, um AVC, é uma doença muito mais séria, né, doutor? Então eu queria que o senhor deixasse um apelo aí para a população. Pelos dados estatísticos de Nova York, houve um aumento de mortes em casa de 70% e mortes cardiovasculares. O indivíduo infartou em casa, ele estava com dor, achou que dava para esperar, afinal, não quero ir lá no hospital, e acabou tendo infarto e morreu. AVC, infarto e outras doenças. Então, uma recomendação: você que está em tratamento ou que teve sintomas, ligue para o seu médico. Ligue para o seu médico. Hoje nós podemos utilizar a teleconsulta por telemedicina ou podemos pedi-lo para dirigir para o ponto-socorro. O Hospital do Coração, que é um hospital privado, o Dante Pazanese, que é o Hospital do SUS, tem as áreas delimitadas para quem tem uma síndrome gripal e uma doença que não é gripal. Então, não é para ficar em casa de jeito nenhum se você estiver doente, porque pode ser a última vez que você vai ter isso. E eu não estou fazendo terrorismo, não. O que teve de problemas caiu o atendimento em mais de 60% em São Paulo. E o número de doentes que pioraram em casa foi muito grande. E quando começam a ligar, então é importante saber isso.
ligue para o seu médico, converse com ele. Se ele não faz atendimento por teleconsulta, procure quem faça. Hoje quase todo mundo está fazendo. É só entrar no WhatsApp, no Facebook, que você consegue conversar com o seu médico, fazer o que nós estamos conversando agora, poder tentar decifrar o que está acontecendo com você. Se você for esperar demais, muitas vezes pode ser tarde, a doença já avançou, ela deu mais trabalho, causou mais danos. Doutor Nabil Goraieb, agradeço a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pela Esse foi, oportunidade e te cuidem, né? tá certo. Este foi o Dr. Nabil Goraieb. Este foi o Alesp Conecta de hoje, que falamos aí do coronavírus e das cardiopatias. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!